Então, nós temos um legado nessa terra, que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus e sustentar aquilo que nós temos vivido. Amém? Então, falar de legado e sucessão é legal, que Deus me trouxe no meu coração, falar sobre Paulo e Timóteo. Quantos aqui conhecem o apóstolo Paulo? Quantos aqui conhecem Timóteo? O jovem pastor, o discípulo de Paulo. Interessante que Paulo conhece Timóteo em Listra. O livro de Atos vai revelar isso. E logo de cara Paulo olha para Timóteo e fala: olha, esse cara tem um potencial. E aí nós falávamos há 2 semanas atrás, quando eu preguei na primeira semana sobre o DNA de Cristo, nós falávamos a respeito de que todos nós somos obra-prima do Criador. Gênesis 1:31 diz, quando Deus faz o homem, Deus olha para o homem e diz: isso é muito bom. E nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Se todos nós somos imagem e semelhança, criados com esse propósito, nós temos entendimento que todos nasceram com potencial. Então existe potencial dentro de nós. E Paulo olha para Timóteo e diz: olha, eu vejo algo diferente nesse cara, eu vou colar com ele. E qual é a nossa missão aqui na terra? Despertar com aqueles que nós estamos nos relacionando, pessoas a despertarem o seu potencial para viverem o seu propósito na terra, para que mais vidas se convertam ao Senhor. A preocupação de Paulo estava: eu preciso formar líderes, pessoas que poderiam replicar aquilo que ele havia construído. Então, no livro de 2 Timóteo, abra comigo, 2 Timóteo 2, versículo 2, você vai abrir sua Bíblia. Paulo está em sua última carta, sentenciado à morte. Paulo está ali prestes a morrer, acusado de ter colocado fogo em Roma. Ali está Paulo, perto de morrer. O que Paulo faz como atitude antes da sua morte? Ele decide escrever uma carta ao seu discípulo. Nós temos falado a respeito de discipulado. O que é que Jesus fez antes de ir ao Pai? Ele chega para os seus discípulos e diz: olha, façam discípulos, ide e pregai o Evangelho, ensina tudo aquilo que eu já tenho vos ensinado, preguem a palavra, façam discípulos, batize o povo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo está perto de morrer, e ele fala para Timóteo: Timóteo, nós precisamos dar continuidade. Eu estou indo, mas o Espírito Santo estará contigo. Jesus morreu, ressuscitou entre os mortos, e você tem a missão de passar a mensagem. E olha só que interessante que Paulo vai dizer a Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Repete comigo: homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então nós temos aqui Paulo falando a Timóteo: olha, existe um povo que você vai replicar minha mensagem. Vamos qualificar esse povo. Esse povo tem que ser fiel, repete comigo: fiel, idôneo. Ou seja, tem que ser pessoas de caráter. E hoje nós vemos muitas vezes pessoas colando com outras, porque não, essa pessoa ela pode me oferecer algo em troca, essa pessoa ela pode me dar dinheiro, essa pessoa ela tem alguma habilidade que ela pode me satisfazer de alguma forma. E Paulo está aqui escrevendo para Timóteo: eu não estou falando sobre comunicadores, eu não estou falando sobre pessoas ricas, eu estou falando de pessoas de caráter. Ensina essas pessoas aquilo que eu te passei, para que o meu legado possa se perpetuar. Por que a gente tem visto o evangelho tão vazio dentro das igrejas? Porque o legado que tem sido passado muitas vezes não tem refletido com pessoas que têm caráter. Pregar o evangelho de Cristo é uma missão muito nobre, é uma responsabilidade muito grande. Você tirar da sua boca que Deus te revelou algo, que Deus tem algo na vida do teu irmão, é uma responsabilidade em tanta. E Deus fala para você hoje: busquem pessoas que de repente não são as mais habilidosas, mas que têm caráter. Elas vão replicar de maneira correta aquilo que eu passei para você, Timóteo. Vocês estão me entendendo?
Mas a gente muitas vezes tem um olhar de fariseu, o olhar meritocrático. Essa pessoa é boa nisso, então eu vou investir nessa pessoa. Essa pessoa, ela prega bem, essa pessoa tem uma boa comunicação, então eu vou colar com essa pessoa. Ela faz bem aquilo. Essa pessoa é a pessoa que vai dar continuidade ao legado. Paulo diz não. Que a gente possa ter o mesmo olhar de Deus, o olhar que Deus teve com Davi. Eu estou em busca de um coração contrito e quebrantado, pessoas de caráter para darem continuidade à minha missão. Samuel, não olhe como o homem enxerga, porque o homem está buscando aparência, mas eu estou olhando o coração do homem. Quem é você hoje? Será que você é a pessoa que aplaude aquele que tem inúmeros seguidores? Será que você é aquele que dá ouvidos àquelas pessoas que só falam aquilo que você quer escutar? Será que você tem negociado o evangelho de Cristo, trocando assim como Judas trocou por moedas de prata? Nós temos que nos levantar para entender que precisamos vivenciar o evangelho da maneira pura e genuína, olhando para o coração do homem e despertando nas pessoas o desejo de mudança à luz da sua palavra. Paulo foi um dos grandes orientadores da igreja cristã. Aí você fala para mim, pastor, mas Paulo, ele tinha moral para isso, pastor? Paulo era um homem erudito. Quantos aqui conhecem um pouco da história de Paulo? Paulo nasceu aonde, gente? Em Tarso. Paulo de Tarso, na região da Sicília, uma região onde a cultura greco-romana era espalhada. Um homem erudito. Ele chega em Jerusalém, e ele chega numa escola. O seu professor, Gamaliel, doutrinador, rabino, mestre da Torá. Então, você olha para Paulo e você pode dizer, pastor, então Deus escolheu Paulo porque Paulo era um homem erudito, porque Paulo era um homem preparado. E se a gente falar de Pedro? Vamos olhar um pouquinho para Pedro. Quais eram as qualificações de Pedro? Qual era a habilidade de oratória de Pedro? Com quem Pedro se assentava? Pedro era um pescador que vivia rodeado de outros pescadores. Mas Deus olhou para o coração de Pedro e Deus falou, se esse homem for tratado, esse homem será um grande pescador de almas. Então não tem mais desculpa para mim e para você. Não tem mais desculpa se você conhece muito ou pouco a Bíblia. Ah, então a gente não tem que ler a Bíblia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que para tudo existe um começo. Não tem mais desculpa se você hoje ora pouco ou ora muito. Então significa que eu não tenho que orar? Não estou falando isso. O que eu estou falando é, comece a tua vida de oração. Não tem mais desculpa, porque o nosso tempo está passando. E eu sei que é chegado um tempo onde possa se levantar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Lança a tua rede da forma como você está hoje e veja o sobrenatural de Deus alcançando a tua casa. E quando eu falo sobre o sobrenatural, eu não estou falando sobre dinheiro. Não estou falando sobre bens materiais. Poxa, pastor, que frustrante. Eu estava esperando isso nessa noite. Não. Eu estou falando sobre a paz que excede todo entendimento humano. Eu estou falando sobre uma vida em amor. Sobre cumplicidade. Sobre uma igreja que se move, que ama a Cristo verdadeiramente, que canta e vive. Só uma coisa me satisfaz. Lança a tua rede, Pedro. A partir de hoje você não vai pescar apenas peixes. Eu vou te dar uma geração. E Pedro foi um dos grandes precursores da igreja cristã. Primeira ministração, 3.000 almas. Um pescador que Deus olhou o coração e diz, eu escolho você. Um homem destemido, ousado, com coragem, com ousadia, que Deus pegou, lapidou e diz, olha, vou trabalhar em você. Mas a gente só quer estar colado com pessoas que podem ter alguma coisa para nos oferecer. A gente só acha que tem jeito aquela pessoa que já está toda bonitinha na tua frente. Semana passada a nossa igreja levantou um clamor de oração às 5 horas da manhã. Quem participou? Amém, aleluia. Qual foi a nossa convocação? Ore por 10 pessoas que estão afastadas de Jesus.
Eu lembro que sempre quando eu orava por essas pessoas, vinha no meu espírito, vinha no meu coração, olhar a vida dessas pessoas, não da forma como elas estão hoje. Eu via pessoas cansadas, muitas vezes oprimidas, fadigadas, depressivas. O Senhor me mostrava visão de pessoas que estavam sofrendo, mas ao mesmo tempo Deus me mostrava essas pessoas sendo curadas. Deus me mostrava essas pessoas sendo resgatadas. Deus me mostrava a minha oração tocando a pessoa no meio da madrugada para que ela pudesse ser despertada. E Deus me mostrava que aquela pessoa, ela foi feita em imagem e semelhança do Criador. Por quê? Porque optar olhar pelo coração é fugir da aparência, mas é reconhecer que existe um Deus que escuta a nossa oração, e é por isso que os teus amigos, quero declarar isso sobre a sua vida, você tem orado por pessoas, a tua família, a tua casa servirá ao Senhor. Você não vai desistir dessas pessoas, porque Jesus ama essas pessoas. E nós precisamos ser intencionais para irmos até o fim, em busca de anunciarmos o Evangelho, irmos atrás dessas pessoas e enxergarmos a mudança que o Senhor vai fazer. E aí está Paulo com seus ensinamentos, juntamente com Timóteo, e Timóteo observando Paulo, não apenas no aspecto doutrinário ou teórico, mas vendo como Paulo reagia aos acontecimentos de sua vida. Queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo 3, versículo 10. 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo viu Paulo sofrer. Timóteo testemunhou Paulo sendo preso. E a minha pergunta que eu te faço nessa noite é: como você reage no dia mau? Como você reage em um dia que você não está afim de orar? No dia que está difícil para você levantar da sua cama e declarar que Deus é o Senhor da sua vida. Qual é a tua reação quando o dia mau vem e as provações chegam na tua porta? O dia mau e as provações são fatores que vêm para provar a nossa fé. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque eu falei sobre isso na reunião de homens. E Deus tem me levado muito a esse lugar. A gente vive em uma geração que o desconforto não é encarado como algo bom. Presta atenção. Pastor, o desconforto pode ser algo bom? Com toda certeza. Não existe crescimento na zona de conforto. Então, a tendência é: não case, porque se você casar, meu amigo, vai dar trabalho. Não tenha filhos, porque se você tiver filhos, olha, a tua renda ela vai diminuir. Vai ser difícil. Procure um atalho ou um caminho mais fácil que possa te satisfazer. Continue na tua zona de conforto. Nós temos escutado isso muitas vezes. Isso tem se aplicado de uma maneira natural no nosso ambiente de sociedade. Porque a nossa geração, ela tem dificuldade de lidar com o desconforto. Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que na nossa fraqueza o Senhor se faz forte. Que na nossa tribulação é gerado um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. Não existe vitória sem luta, não existe crescimento sem sair da zona de conforto. Mas esse evangelho não é instagramável. Esse evangelho não gera cortes, engajamento. E aí eu te pergunto, você está atrás da aprovação de homens? Ou você quer viver a plenitude da vontade de Deus na tua vida aqui na terra? Que se acabem todos os cortes. Sabe, estou cansado de muitas vezes o nosso pensamento ser... está na pregação de evangelho, poxa, muitas vezes isso acontece comigo. A gente está numa canção que as pessoas estão cantando. Cara, se a gente postar isso no Instagram vai ser top. Muita gente vai compartilhar. E às vezes a gente tem uma boa intenção no nosso coração, poxa, para mais pessoas ouvirem a palavra, para mais pessoas serem tocadas, mas muitas vezes é só ego.
Muitas vezes é só aplauso humano que a gente quer, reconhecimento. E na verdade, muitas vezes a gente não vive aquilo que a gente canta. Porque poucos aqui hoje, eu posso falar com autoridade, poucos aqui hoje, de fato, vivem a canção "Só uma coisa me satisfaz". E eu tenho que sondar se eu sou uma dessas pessoas que não vive. Porque só uma coisa me satisfaz é você perder tudo e você encontrar alegria no seu Senhor. E sinto me dizer, se a gente está perdendo tempo, ou se a gente está em busca de crescimento numérico, eu não quero uma igreja cheia de pessoas apenas, eu quero uma igreja cheia de discípulos. O desconforto vai gerar o crescimento. E se você for fiel até o fim, Deus vai honrar a sua vida, amém? Porque o Senhor é muito bom. E eu vejo Deus fazendo a gente crescer muito. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Você crescendo no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Mas aí você cresce para quê? Para devolver. Você cresce para dizer, olha, Deus me deu tudo, agora eu te devolvo, Senhor. Eu quero abençoar outras vidas. Eu quero que teu evangelho possa ser espalhado. O evangelho fragmentado e falso vai dizer para você, entre na igreja, você vai encontrar conforto. Vai dizer para você, se você estiver na igreja e tiver dificuldade em lidar com pessoas, vai embora. Aí vem o evangelho bíblico, Dudu, verdadeiro, e diz, no mundo tereis aflições, terei dificuldade. O próprio Cristo dizendo, a gente vai passar aperto muitas vezes, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O verdadeiro evangelho vai dizer para a gente, suportai-vos uns aos outros em amor. Se alguém te magoou, perdoe essa pessoa. Se alguém feriu o teu coração, não perca tempo. Jesus pagou um preço por você na cruz. Corra para perdoar a pessoa. Não guarde mágoa no teu coração. Sabe qual é a minha meta de igreja, Cleiton? Que a gente possa se unir e contar a novidade aqui no púlpito, de repente dizendo, a fidelidade e a bondade de Deus vai muito além das seguintes declarações. Olha só que presente maravilhoso Deus me deu. Esse carro novo que eu tanto esperei. Olha só que maravilha. Meu sonho era minha casa própria e o Senhor abençoou. A minha empresa crescendo. Uau! Obrigado, Jesus. Deus pode fazer tudo isso, irmãos, com toda certeza. Ele vai se agradar com as nossas conquistas, com toda certeza. Mas sabe qual é a igreja que eu sonho? Que a gente possa proferir que a bondade e a fidelidade de Deus também reside, especialmente, quando a gente está passando por uma prova, em um momento desafiador, mas a gente diz assim como Paulo, estou preso, mas eu me alegro, nada tem me faltado, a provisão tem vindo no tempo certo, Jesus tem me guardado e me sustentado, eu estou entendendo o propósito desse tempo difícil, estou crescendo, amadurecendo, e vidas estão sendo impactadas com o meu testemunho, glória a Deus por isso. Porque esse evangelho ele não pode ser muitas vezes instagramável, mas é o evangelho que toca o coração de Deus. Esse ano, quando eu e minha esposa a gente recebeu uma bênção da parte de Deus, trocamos de carro. Eu olhei para ela e falei o seguinte, olha, se Deus pedir para a gente hoje. Eu lembro um dia, a gente estava na fila do McDonald's e a minha avó que faleceu há pouco tempo, ela falou, João, eu estava com o carro dela emprestado na época, ela tinha passado por uma crise com Covid, estava bastante mal. Ela disse, João, o carro que você está andando agora, eu te dou de presente, é teu. Chorei com minha esposa naquele momento e eu falei, obrigado Deus, o Senhor me concedeu uma bênção. Eu já estava servindo na igreja. Eu já estava ralando e trabalhando muito. Eu já estava sonhando com o meu casamento. Aí quando a gente compra esse segundo carro, eu olho para minha esposa e falo, olha, e se Deus nos pedir esse carro? E se a gente tiver que voltar a andar a pé? Ela falou, eu estou contigo. Eu estarei contigo porque Deus é conosco.
Eu estarei contigo porque a gente entende o propósito. E a minha maior alegria esse ano, irmãos, foi ter passado essa fase que eu passei com a perda da minha avó, uma tribulação para mim. Mas depois ter gerado a compreensão no meu coração que ela deixou um legado. Eu não estou falando de bens materiais. Ela foi muito além disso. Ela evangelizou, orou pelo meu pai, que se converteu. Hoje eu estou aqui. As últimas palavras dela, enquanto eu estava com ela, era: ore por mim, porque eu sempre estarei orando por você. O dinheiro não compra isso, irmão. E o meu intuito hoje é que a gente possa passar um legado genuíno e verdadeiro. Eu abro meu coração para vocês e digo algo sobre essa igreja local. Olha, está nas mãos de Deus, é dele. Cada pessoa aqui. Eu sonho com um terreno novo, eu sonho com um templo mais estruturado. Ok, mas a gente só não pode perder uma coisa, a nossa essência. O nosso coração voltado para atrair o coração de Deus. Vocês estão me entendendo? Filipenses 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que... Filipenses 1, 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Filipenses é o livro da alegria, Paulo estando preso. Filipenses 4:4, Paulo diz: mesmo preso eu me alegro. Mesmo preso eu estou contente. Quais foram as pessoas que Deus te confiou nesse tempo? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora, porque as pessoas que Deus te confiou muitas vezes são pessoas que você não tem tanta afinidade. Como assim, pastor? Não precisam ser pessoas que você é colada com ela. Não precisam ser pessoas que hoje você é bem resolvida com ela. Afinal, eu fiz uma lista de 10 pessoas que estão distantes da casa do Senhor, que vão voltar para a casa do Senhor, e que Deus colocou uma responsabilidade no meu coração para orar por elas. Então, Deus olha, por exemplo, para Caim, Gênesis 4, versículo 9, Deus olha para Caim e diz: olha, Caim, cadê Abel, o teu irmão? Qual era a relação de Caim com Abel? Era uma relação boa? Eles se davam bem? Caim morria de inveja de Abel. Caim tinha problema com Abel, mas Caim era irmão de Abel. Deus te chama para ter responsabilidade muitas vezes com uma pessoa que você não se dá tão bem. Sabe aquela pessoa que Deus coloca no teu caminho, você fala: Jesus Cristo, porque Deus me colocou essa aprovação, Senhor? Que pessoa difícil, tratando a minha paciência. Meu fruto do Espírito todo dia testado com essa pessoa. Se Deus colocou no teu caminho, é para você se torne responsável por essa pessoa. Se você negligenciar, Deus vai chegar para você e perguntar: cadê fulano? Aí Caim chega e fala: mas Deus, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Implicitamente Deus está falando: sim. Aí você está se perguntando: por acaso Deus, eu sou um guardador, eu sou um protetor dessa pessoa que eu não tenho muita afinidade? Sim, porque eu coloquei essa pessoa no teu caminho, e eu amo essa pessoa, e você tem uma missão aqui na terra, e você tem que olhar para o coração, você tem que ir além daquilo que os seus olhos podem ver. Porque hoje essa pessoa pode estar te dando trabalho, hoje essa pessoa pode estar confusa, mas um dia eu vou levantar essa pessoa, assim como Ananias foi levado para levantar Paulo, e Paulo foi um dos grandes homens de Deus na Bíblia. Deus está colocando pessoas nos teus caminhos, que são difíceis de lidar, mas aí você é esticado, você é tratado. Posso ouvir um amém em relação a isso? Ah, pastor, não, pastor, eu queria ouvir uma palavra de conforto, pastor. Cadê a parte que eu fico rico, pastor? Pode cortar isso, né? Eu falei isso algumas vezes. Cadê a parte, pastor, que as coisas que eu sonho acontecem? Cadê essa parte, pastor? Migra logo para essa parte.
Que tipo de evangelho a gente tem buscado e vivido? Eu queria, antes da ceia, que a gente pudesse refletir um cristão é alguém que foi perdoado e que continua perdoando. Crava isso no teu coração. O que é um cristão? Eu ouvi essa semana de alguém, eu não consigo dar o crédito a essa pessoa porque eu não lembro. Eu sempre dou o crédito quando eu pego alguma frase de alguém, mas eu não lembro. Mas o cristão é alguém que foi perdoado e continua perdoando. Aí você quer dizer que você não consegue perdoar o teu próximo e você guarda uma mágoa com o teu irmão. Hoje vai cair por terra o nome de Jesus. Porque por mais que essa mensagem seja dura, sabe qual é o mais difícil? Presta atenção. Sabe qual é a parte mais difícil? Você ceiar, você tomar o elemento da ceia, a ceia que simboliza o perdão dos teus pecados, o castigo que te trouxe a paz, o castigo que era teu, que Jesus tomou sobre si. Você toma a ceia com um problema com o teu irmão. Ou seja, qual é o teu real entendimento da ceia? É um rito religioso. Se você toma a ceia cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de problema com o teu irmão, a ceia não deixa de ser apenas um rito religioso para você. Pastor, então eu não devo tomar a ceia? Claro que você deve. Mas tome a ceia hoje se arrependendo. Posso ouvir um amém? Amém. Tome a ceia hoje pedindo perdão a Deus. Amém. Pelo teu rancor, pela tua mágoa. Eu vou ser o primeiro. Quando eu pegar o elemento da ceia, eu vou lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Sabe um jeito legal de perdoar o teu próximo? Faz igual a Paulo. Paulo vai dizer: dentre os pecadores, eu sou o pior. Então olhe primeiro para você. Veja a confusão que você é. Veja a bagunça que você é. Veja de onde Jesus te tirou. Aí vai facilitar você olhar para o teu irmão e falar: olha, de repente esse problema que ele tem, eu sou pior do que ele. Que orgulho é esse? Que ego elevado é esse? O legado e a sucessão vem então de alguém que olha para o coração do homem. Segundo ponto, de uma pessoa que sabe suportar os sofrimentos em Cristo. Jesus te convida hoje para suportar os sofrimentos nele. Amém? Amém. E por último, Paulo vai dizer a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E eu queria que a gente pudesse frisar algo aqui antes de a gente entrar na ceia. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu não sei pregar. Eu falo: como assim tu não sabe pregar? Eu vou subir nervoso no púlpito, vou tremer no microfone, sei alguns versículos da Bíblia. Eu falo: isso aí não necessariamente é pregar. Você está falando de subir no púlpito, de repente receber um chamado pastoral na tua vida. Esses dias eu preguei para uma criança, a qual eu dou aula particular de inglês. O Espírito Santo me moveu meu coração e falou: ore por ela. Comecei a orar por ela. A menina estava dando risada no meio da oração. Falei: Jesus, será que foi o Espírito Santo mesmo? Eu orando, falei: Senhor, abençoe a vida dessa criança, abençoe essa casa, essa família. Ela rindo. Aí pronto, eu fiz a oração, né? Eu obedeci. Uma semana depois, chego para a aula, começo a dar aula. Bora para a aula. A criança chega para mim e fala: ei, João, o que foi? Cadê a oração? A gente acha que pregar é subir no púlpito, abrir a Bíblia e anunciar a mensagem. Quando na realidade o Senhor Jesus te chama para pregar no teu dia a dia. Eu vou te ensinar a pregar, vamos lá. Você olha para a pessoa no teu trabalho e você fala: olha, Jesus, ele te ama. Jesus pagou o preço pelos teus pecados. Jesus, ele quer te conceder uma nova oportunidade. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer te transformar. Pronto, você pregou. Mas eu não vi nada, eu não vi nenhuma mudança, eu não vi a pessoa chorando. A fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A semente foi plantada. Então nunca chegue para mim e fale: pastor, eu não sei pregar. Você sabe sim. Você sabe sim. Você precisa valorizar o que Jesus fez por você. Porque Jesus declarou para todos os seus discípulos: ide pregar o Evangelho. Paulo vai dizer a Timóteo em suas últimas palavras antes de morrer: pregue a palavra.